Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando é o Albert, contador da J Soluções. E hoje, no podcast AJCast, nós estamos no nosso 5º episódio, mais uma vez trazendo um convidado super especial para a gente compartilhar informação, compartilhar conteúdo. Quem acompanha a gente aqui no canal da J Soluções sabe que a gente sempre está compartilhando informações e estou trazendo um tema e um convidado super especial. Hoje nós estamos trazendo aqui Daniel Braz, ele que é fiscal de tributos do estado do Amapá, também é bacharel em Direito, mas principalmente é um papel fundamental aqui para a gente. Ele é coordenador de tributação do estado, tem um papel fundamental. E a gente vai falar um pouquinho do sistema tributário amapaense, mas dos benefícios fiscais, dos atrativos que o estado do Amapá tem em relação aos investimentos. Buscar negócio, fechar negócio, trazer empresas para o desenvolvimento do nosso estado. Então, desde já, Daniel, agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de bater esse papo, de compartilhar conteúdo com todos nós que assistem da JCast. E vou falar um pouquinho que você se apresente um pouquinho. Eu já sei que você é um acriano de coração amapaense, que está estabelecido há alguns anos aqui no estado, um concursado do estado do Amapá, um fiscal de tributos e, logicamente, compartilhar conteúdos com todos que nos assistem aqui no canal da J Soluções. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Eu fico muito agradecido e empolgado de estar aqui no podcast, falando aqui sobre temas que eu, assim, sou apaixonado e estou muito contente e penso assim que vai ser um momento bem legal de falar sobre assuntos que a gente do dia a dia, sobre tributos, sobre a Cefaz, Cotri, são realmente temas que eu sou verdadeiramente apaixonado. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Você falou que você veio do Acre para o estado, né? Eu queria falar um pouquinho da sua formação. Como foi que você começou? Conte um pouquinho da sua história de inspiração para todos antes de você chegar ao fisco amapaense. Então, por incrível que pareça, uma área de interesse era mais engenharia. Eu, assim, com 18 anos, geralmente eu fazia bastante cursos, né? Aproveitei minha adolescência para fazer cursos, né, do Senai, fazer cursos de eletricista, mecânico. Então, assim, eu tendia para ser um futuro engenheiro. Só que aí, após terminar o ensino médio, eu acabei fazendo um estágio no tribunal, inclusive assim por algo que foi mesmo obra do acaso. Então, fazer esse estágio no tribunal fez com que eu gostasse do direito. Então, aquilo acabou me levando a fazer a faculdade de Direito, né, passar no vestibular. E depois, também por uma situação do destino, apareceu o concurso do Acre, para a Cefaz do Acre, em 2009. Então, eu acabei fazendo aquele concurso mesmo para, digamos assim, tentar. E, por incrível que pareça, eu ainda não estava formado, né? E aí, eu consegui passar no concurso e eu esperava ficar no cadastro de reserva e aí eu acabei passando dentro das vagas. Então, foi uma situação que eu acabei entrando para essa área fiscal dessa forma. Então, assim, o concurso andou muito rápido e aí eu acabei sendo chamado, assim, entre haver o edital... No concurso do Acre ainda. Do Acre. Certo. Então, assim, haver o edital em agosto, né, mais ou menos em agosto de 2009, a prova, que foi 2 meses ou 3 meses depois, e depois a nomeação, esse período todo deu 5 meses. Então, assim, eu não consegui estar formado. Então, acabou que surgiu o interesse dessa aprovação e dessa frustração de não ter conseguido formar a tempo de entrar na Cefaz do Acre. Certo. Então, o concurso da Cefaz do Amapá veio em seguida, então foi uma forma de uma redenção de estar formado e conseguir, graças a Deus... Mas foi muito próximo do Acre? Do Amapá foi? Foi logo em seguida. Logo em seguida? Logo em seguida, no início de 2010. Então foi uma situação assim bem exótica, né? De alguém que estava procurando melhora profissional, conseguindo um emprego melhor. E antes eu era policial civil. A gente veio de uma escaladinha, passando por estagiário, policial civil. Aí depois eu fui servidor da universidade e depois a gente conseguiu ingressar aqui no concurso da Cefaz do Amapá após essa frustração do concurso da Cefaz do Acre. Então foi algo assim
diferente, né? Então, de 2010 para cá, 2024, então aí são 14 anos aí na luta junto ao Físico do Amapá. Exatamente, digamos 13, né? Porque o concurso demorou um pouco, né? O concurso do Acre andou muito rápido, já o nosso concurso ele demorou de 2010, a gente só conseguiu ser nomeado efetivamente após uma demora, após o curso de formação, que inclusive foi num período assim próximo desse período que nem o nosso, que está correndo agora também uma nova turma, assim entre outubro para dezembro de 2010. E a gente só foi ser chamado efetivamente nomeado lá para junho, final de junho de 2011. E dentro da Cefaz, a gente sabe que existe várias coordenações, existe vários trabalhos, né? Arrecadação, fiscalização, tributação. Já de cara você seguiu para a área de tributação, como é que consistiu o trabalho do dia a dia lá na Cefaz, a evolução? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também dos benefícios, mas antes, para você conhecer um pouquinho do trabalho do Daniel, como foi que surgiu o dia a dia lá na Cefaz até a chegada de hoje na Coordenadoria de Tributação. Então, assim, para mim, eu vejo assim que várias situações da vida ela ocorrem por obra realmente do acaso, né? Eu vim fazer o curso de formação, também estava na época estudando para a OAB, então assim eu acabei passando na OAB, e aí, enquanto efetivamente a gente não foi nomeado, eu acabei sendo advogando, assim, sendo advogado uns 2, 3 meses. Então, com o curso de Direito e com essa possibilidade que a advocacia nos trouxe, eu acho que acabou tendo naquela questão de aptidão, a gente acabou sendo chamado para trabalhar na nomeação na COTRI. Então, assim, não foi nem algo que eu realmente, fiz aquela busca, assim, quero ir para a COTRI, que eu realmente não sabia nem como seria trabalhar na COTRI, na tributação da Cefaz. Eu só queria realmente entrar na Cefaz. E ali foi, por acaso, o local que eu fui nomeado. E graças a Deus que, assim, foi realmente uma paixão que eu tive logo nos primeiros momentos. E fiquei logo de 2011 até 2013, fiquei 2 anos trabalhando como parecerista da COTRI, nesse primeiro momento. E assim, dentro da COTRI, hoje a equipe de vocês trabalha especificamente sobre a legislação do Estado, que é a Lei 400, que é o nosso Código Tributário, também sobre o regulamento de ICMS, mas também IPVA, ITCMD, enfim, como é que consiste lá o trabalho de vocês, como é que funciona a análise de processo, quantas pessoas tem da sua equipe aí que consiste nessa análise. A gente sabe da dificuldade de muitos de entender a legislação do Estado, né? Mas, por exemplo, só o regulamento do Estado, o decreto 2.269, tem lá, sei lá, acho uns 300, 400 páginas ali, né? Então, tem muita coisa que vocês estão trabalhando, inclusive na atualização da legislação, né? Porque a legislação muda o tempo todo. E como é que funciona esse trabalho de formiguinha diária de toda a sua equipe lá no dia a dia da COTRI? Perfeito. Se contar o nosso regulamento do ICMS, se contar com os anexos, chega até a dar mais de 1000 folhas. Então, é realmente uma tributação do Estado. Se contar toda a legislação, leis, decretos, instrução normativas, portarias, convênios, realmente é muita informação. Então, é uma coisa assim que a gente trabalha assim, realmente com uma equipe muito azeitada, um pessoal que já tem uma experiência assim, bem de muitos anos, né? Nós temos lá o Bianô, por exemplo, que já trabalha mais de 30 anos no setor. Então, eu estou como coordenador de tributação, após ter passado na fiscalização por 5 anos, estou desde 2019. Então, a COTRI, ela de certa forma, né, que é o nosso, dentro do que a gente chama de grupo GETAF, né, que é tributação, arrecadação e fiscalização, ela assume esse papel de ser o setor responsável da Cefaz por manter a legislação íntegra, legislação atualizada, legislação consolidada, e também nós fazemos sugestões de melhoria para a legislação. Só fazer um parênteses aqui. Além disso, existem os grupos técnicos do Brasil todo, né? Que se interligam, né? São 27 estados do Brasil, né? Então, são 27 legislações. Eu acho que vários grupos técnicos. Eu acho que vocês o tempo todo têm que estar conectados, né, com esses estados para ter o entendimento sobre as novidades, que o tempo todo está se atualizando, não é isso aí? Perfeito. Nós temos, inclusive, dentro da COTRI, um segmento, né, um setor chamado Assessoria COTEP,
e ela é o setor que é responsável por fazer, digamos assim, o embaixador da Cefaz, que é ele que faz esse contato com os outros estados, um órgão chamado CONFAZ, o Conselho Fazendário, e é nesse setor, né, na COTEP, junto à CONFAZ, que a gente faz sugestões de alterações quando tem a ver com ICMS, quando envolve a legislação interestadual, alíquotas, benefícios interestaduais. Tudo tem a ver com esse segmento da COTRI chamado Assessoria COTEP. Ótimo. Então, tem uma determinada legislação, vocês preparam, digamos aí, o projeto, a minuta, para encaminhar para o legislativo, ou para o governo, para fazer análise e uma possível aprovação. Seria mais ou menos isso, uma linguagem bem simples, é mais ou menos isso. Exatamente. Tanto em relação à legislação tributária do Estado, quanto à legislação tributária das outras entidades federadas, porque também um benefício ou uma legislação que é aprovada em outro estado, ela também, em relação para não haver guerra fiscal, é preciso que haja uma atuação do Estado no sentido de aprovar ou não um convênio, de participar na aprovação desse convênio. Daniel, eu estou te perguntando para a gente esmiuçar assim, até para as outras secretarias saberem também, as outras secretarias de Estado, o fluxo num todo, como é que funciona no Estado em relação à legislação. Todo mundo que acompanha a gente aqui sabe que eu sou contador, mas é importante a gente esclarecer para todo mundo como é que funciona esse fluxo mesmo, né? E vocês trabalham com parcerias com outras secretarias, Secretaria de Planejamento, Agência Amapá, como é que funciona também essas parcerias? Perfeito. Assim, eu vejo a COTRI, né? Digamos que a COTRI é um braço da Cefaz, né? E é um braço da Cefaz que ela tem assim, uma conexão assim, com relação não apenas na área tributária, mas que é o principal ponto forte, digamos assim, da nossa atuação, mas a gente também tem atuação no campo da economia, né? A gente tem atuação no campo da legislação. Então, assim, falando em trabalhos que a Cefaz, no seu braço COTRI, né, trabalha em relação a outras secretarias, a gente tira, por exemplo, trabalhos com a Lei da Liberdade Econômica, que foi aprovada ano passado, teve a participação tanto da JUCAP, né, quanto teve também da Cefaz, a COTRI auxiliando, trabalhando em parceria, vendo quais os impactos daquela legislação que tem uma seara econômica, tem uma outra vertente, qual é a participação ou influência ou uma conexão com a área tributária, e aí a gente também participa também, como foi esse caso. Mas a gente tem vários outros exemplos. Nós temos a atuação, por exemplo, com a CEPLAN, em relação ao fundo, o índice de participação dos municípios, né? Porque uma parte do ICMS ele vai para os municípios, né? E para saber qual é esse índice que vai ser encaminhado para os municípios, é todo um cálculo que é feito com a CEPLAN, que ela verifica a parte da educação, da saúde, e a gente vê também o valor adicionado do VAF em relação à parte das operações que ocorrem nos municípios em relação ao ICMS. Então a gente tem assim, digamos que esse é um exemplo de muitos outros exemplos que a Cefaz e a COTRI, né, o nosso setor, participa de atuações, que a gente não se resume apenas à parte tributária. Maravilha. Tá vendo aí, gente, como é importante esclarecer no nosso podcast esse informativo, né? Como o papel da COTRI é fundamental não somente no ente de arrecadar para o Estado, mas também na distribuição, mas também no compartilhamento com os demais entes necessários. Mas, Daniel, vamos entrar um pouquinho agora especificamente na nossa legislação do Estado, né? Queria que você falasse um pouquinho do ICMS, do IPVA, do ITCMD, bem resumidamente, né, em relação, fazendo um comparativo com a nossa legislação do Estado, a nossa Lei 400, nosso regulamento. Falasse um pouquinho, o que você acha um pouquinho da nossa legislação? É uma legislação que você considera que precisa avançar ou já avançou muito, certo? A gente considera que avançou bastante. A gente daqui a pouquinho vai falar um pouquinho sobre os benefícios, um pouquinho sobre reforma tributária, mas eu queria que você falasse hoje da nossa legislação especificamente. Albert, falando da legislação tributária estadual do Amapá, a gente tem que necessariamente ver o contexto da legislação atual tributária do Brasil, né, em relação tanto na área dos tributos federais, quanto estadual, quanto municipal. Houve uma reforma tributária, então assim, se houve uma reforma é porque havia necessidade de mudanças, né?
Então, assim, em relação à legislação tributária dos estados, a gente via assim, um aspecto assim, que a gente pode se falar num sistema tributário, né, estadual, mas a gente até brinca que a gente estava mais para um labirinto tributário, né? Porque havia muitas situações que davam cada uma conotação para cada estado, tem uma legislação diferente, uma alíquota diferente, uma obrigação acessória diferente. Então, assim, a gente não vê nem como um problema necessariamente do Estado, mas do sistema tributário, né? Que precisava haver uma mudança, uma simplificação, uma melhoria, né? Então, já havia havido algo semelhante algum tempo atrás com o Simples, mas, assim, não resolveu essa reforma da época, né? Então, assim, o impacto que essa melhoria nacional ela acaba tendo os seus reflexos também para a gente aqui. Mas, de certa forma, a gente quando fala da legislação tributária estadual, que é o nosso objetivo aqui, a gente vê assim que ela tem muitos pontos bons, assim, né? Nós temos uma legislação que ela tem um leque de possibilidades bem bacana em relação a benefícios. Nós temos área de livre comércio, nós temos muitos pontos bem evoluídos em relação a obrigações acessórias, mas só que em relação a outros pontos há uma necessidade de melhoria, né? Há necessidade de melhorias em relação a criar melhor aplicação da capacidade contributiva em relação aos tributos, né? Porque assim, a gente tinha, por exemplo, citando nossos tributos atuais, nós temos o ITCMD que tem alíquota fixa, né? Então, assim, outros estados já caminharam no sentido de criar progressividade, mesmo antes da reforma tributária, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, tem alguns pontos de melhoria realmente bem necessários, em obrigações acessórias, algumas multas que não andou ainda alguma situação, mas, de certa forma, de uma forma geral, dentro dos recursos que nós temos, eu acho que nós podemos garantir que nós temos feito um trabalho até bom e fizemos várias melhorias para adequar tanto as mudanças do STF quanto as mudanças que ocorreram nesses últimos anos. Até porque a gente sabe, né, Daniel, que é extremamente relevante a arrecadação, não somente para fins de fiscalização, mas para a aplicação das políticas públicas, né, e da justiça fiscal, né? A gente sabe que o Estado, para a máquina pública funcionar, precisa arrecadar, certo? Perfeito. E o nosso Estado, ele é um Estado pequeno, é um Estado que está em desenvolvimento, é um Estado que muita gente imagina que vive só de funcionário público, mas não, tem comércio, enfim, a gente sabe que ainda falta muito desenvolver na questão industrial e outras áreas, inclusive hoje já se vislumbra uma possibilidade de evolução aí do agronegócio, do petróleo, né? Mas isso é um outro papo para frente para a gente debater, e eu tenho certeza que vocês já estão fazendo estudos prévios aí nesses temas, né, que são importantíssimos para o desenvolvimento do Estado. A gente sabe que o Estado, quando a máquina pública e a economia evolui e cresce, arrecada mais. Isso é fato. E gera mais emprego, gera mais renda, gera mais desenvolvimento. Então, a gente está aqui, logicamente, para a gente buscar levar atrativos para o Estado. E aí, falando em atrativos, a gente vai adentrar aqui um assunto muitíssimo importante, que eu acho que a gente vai focar bastante aqui no nosso bate-papo, no nosso podcast, que é sobre benefícios fiscais, meu amigo. Assim, você citou até na sua fala anterior que, por si só, Macapá e Santana, Macapá, a capital do estado do Amapá, Santana, um município vizinho, o segundo maior município do estado, são áreas de incentivo fiscal, são áreas de livre comércio, né? São, só para ter um comparativo, gente, para quem não sabe, são uma espécie de extensão da Zona Franca de Manaus, uma área de livre comércio. Então, Macapá e Santana é uma área de incentivo fiscal, existem benefícios fiscais. Mas eu vou colocar aqui um parênteses para você. Eu vejo muita confusão, Daniel, algumas pessoas que a gente conversa de fora, porque eu sou contador, trabalhamos com muitos fornecedores e clientes. No Amapá não se paga imposto. Epa. Macapá se paga imposto. Aqui não é um paraíso fiscal, aqui é uma área de benefício, incentivo fiscal. Lógico que paga imposto. A gente tem que caracterizar quais são esses benefícios fiscais e como eles funcionam. Existe um regramento. A gente vai bater esse papo agora aqui falando um pouquinho sobre isso.
Por exemplo, ICMS é um dos benefícios da área de livre comércio, um benefício importantíssimo. A gente sabe que o ICMS, né, Daniel, é um imposto por dentro. Então, o ICMS da origem, que pode ser 12, 7, dependendo da origem do estado, ele é desonerado. Então, para o fornecedor, ele é uma isenção. Ele deixa de pagar esse tributo quando envia mercadoria para Macapá. Mas para nós é uma desoneração. Então, um produto que custa R$100, veio do Pará, por exemplo, vou pagar 88, porque R$12 foi desonerado da origem. Esse é um dos benefícios importantíssimos para o desenvolvimento da nossa região para a área de livre comércio. Mas aí, Daniel, eu queria que falasse especificamente. Primeiro a gente vai falar aqui da área de livre comércio, a importância da área de livre comércio para o nosso estado, e depois a gente vai adentrar especificamente nos benefícios, prosseguimento, qual é o procedimento que a gente pode adotar hoje para usufruir um benefício fiscal. É bom investir no estado? Qual é o atrativo principal? Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre a área de livre comércio, que é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. A gente sabe que a área de comércio, por exemplo, é desde 93 aqui na nossa região. Então, o boom do nosso comércio realmente aconteceu desde aquele período, que começou a evoluir, desde a época lá do território, começou a evoluir o comércio. A gente sabe que nós não somos fortes na área industrial ainda, se espera, se Deus quiser, no futuro ser, mas o que você fala um pouquinho adentrando desse tema tão relevante para o desenvolvimento do estado? Olha, Albert, assim, é um tema que eu acho de extrema importância para todos os cidadãos amapaenses, a área de comércio de Macapá e Santana. Porque assim, é uma situação que ela mexe diretamente com o preço das coisas, da cesta básica, o dia a dia das pessoas, né? Então você vê que quando você vai a algum lugar, um supermercado, você vê produtos aqui no local da região norte, né, que é afastado, nós estamos no extremo norte, e compara com outros preços de outros lugares, e você vê naquele momento prático o quanto aquilo influi na vida das pessoas carentes. Você poder ter um produto, um arroz, um feijão, um alimento mais barato para você poder sobrar, para poder ter uma feira, uma cesta básica mais avantajada. Então, assim, eu acho que esse é um tema que ele sempre tem que estar dentro das prioridades de todas as políticas tributárias, de todas as políticas públicas do estado do Amapá. E eu vejo, assim, dentro do contexto da economia, o tema realmente incentivo fiscal, benefício fiscal, ele ganha uma relevância muito maior ainda quando você tem um estado pequeno, um estado consumidor, um estado mais afastado, um estado necessariamente que não tem estrada, não tem estrada, que está ilhado, um estado que não tem digamos assim, uma infraestrutura, que tem uma boa parte da sua área tem que estar necessariamente preservada. Então, realmente são esses incentivos que eles vão possibilitar haver uma competição que vai possibilitar atrair empresas, novos empregos e também, nesse caso específico da área de comércio, poder realmente trazer uma redução para o preço dos produtos. Então, eu vejo como algo que a gente fica extremamente contente de auxiliar nessa participação da Cefaz, e a Cefaz participar com o povo, com o estado do Amapá, possibilitando essas benesses para o estado, né? E aí, Daniel, indo também na esfera do benefício, a gente sabe que a área de livre comércio já está previsto em lei, já tem convênio, já tem normativas, que não há necessidade, por exemplo, de você solicitar algo para o estado. Agora, adentrando também, falando de benefício fiscal, aquilo que a gente precisa solicitar, né? Que aí, especificamente, são os regimes especiais, são também especificamente os atos declaratórios que o Estado publica, né? Determinando um determinado benefício para aquele segmento, para aquela região, enfim. Aí eu queria que você falasse especificamente sobre isso. Quais são as áreas, né? Quais são os benefícios que a legislação do Estado do Amapá hoje permite, até que está em vigor, Albert, desse segmento hoje já tem empresas no Estado que estão utilizando, por exemplo, energia solar, vou dar um agronegócio, enfim, outros segmentos que porventura é positivo, que já tem
casos concretos de benefício fiscal e, logicamente, como conseguir, qual é o procedimento a ser seguido, até para a gente ter os atrativos, né? Como você falou, a gente falou aqui que indústria tem poucos no estado. Qual é um atrativo de uma indústria vir de fora, sair de um grande centro para se instalar no Amapá, certo? Então, é importante, até porque a gente sabe das dificuldades logísticas, né? Você ou chega de avião aqui ou via balsa, né? via fluvial, né? A gente sabe da dificuldade logística porque não tem uma estrada que chegue ao destino final de Macapá. A gente espera, se Deus quiser, um dia ter. Mas quais são as áreas, quais são as dicas aí que você pode trazer para a gente em relação especificamente ao benefício do ICMS do Amapá? Então, Albert, é muito interessante esse tema, porque ele realmente mostra como é a forma que os benefícios fiscais eles vão para a vida das pessoas, né? Você tem benefícios fiscais das mais diversas formas, né? Como o próprio a redução da exoneração da área de comércio, aí você tem realmente para serviços, para questões sociais, para questões hospitalares. Então, assim, a nossa, digamos, o cardápio de benefícios existentes para o estado do Amapá, assim como também existe para outros estados, bem assim, tem uma quantidade, um quantitativo até relevante. Mas realmente tem aqueles benefícios que eles são mais comuns, que são aqueles que são mais recorrentes, que estão mais assim próximos das pessoas, né? Então, assim, a gente até classifica esses benefícios, como você realmente falou muito bem, aqueles benefícios que são dados de forma escritural, como na própria nota fiscal, que não há necessidade de se solicitar para a Cefaz. Então, só basta conhecer. Então, aqui, eu até deixo essa palavra que é muito importante, Albert, eu acho que é fundamental, não somente nesse tema aqui tributário, que o conhecimento das coisas, né? Você saber que as coisas existem, ter bons profissionais para se engajarem, para conhecer esses temas, eles possibilitam que o seu cliente, o cidadão, ele possam ter acesso a esses benefícios. Pode citar um exemplo, é a cesta básica, né? Que é zerada aqui, muitos itens, né? Mais de 20 itens. Exatamente, realmente você tem uma tributação zero para esses produtos. Arroz, um feijão, enfim. Até mesmo nas operações internas da carne, que foi um benefício mais recente. Mas assim, você vê que tem benefícios que eles basta as pessoas conhecerem que eles existem e você buscar ir atrás, procurar um profissional bom para saber a forma adequada de solicitar esse benefício. Então, dentro dessa situação, a gente tem os regimes especiais. O regime especial é realmente, a gente fala assim, o que é um regime especial? É o que não é uma operação normal, é uma situação que não é normal. Então, como você solicita um regime especial? Através de uma solicitação formal via processo para a Cefaz. E algumas situações também pedindo para a agência Amapá, que também seria um órgão adicional. Então, solicitando esse regime especial, essa empresa vai ter, após ter um parecer, ele vai ter uma concessão de um ato declaratório, que seria a manifestação da concessão desse benefício. Então, a gente tem algumas modalidades, Albert. Você até citou alguma delas, como benefício para setor aéreo, para equipamentos solares. Tem algumas modalidades de benefícios que elas podem ser acessadas através dessa solicitação. E um ponto importante, né, Daniel, para a gente fazer uma analogia. Existe aquela famosa palavra guerra fiscal, né, entre os estados. Um estado tem um benefício e o outro estado não dá o benefício. Vou dar um exemplo aqui. Um outro estado da região norte, especificamente para esse controle, tem uma redução de alíquota de ICMS. Por o Amapá, para esse controle, não tem essa redução. Como é que funciona isso? Como é que vocês regulam? A gente sabe que tem um CONFAZ, né, o Conselho Nacional de Política Fazendária, Exato. Que é o intermediador aí desses processos. Mas como é que funciona esse processo todo? Eu acho que é uma preocupação de vocês, da Cotri, sempre estar observando isso. Também tem a lei de responsabilidade fiscal. A gente sabe que para você perder uma determinada receita, né, você tem que realocar ali um outro recurso. Ou seja, às vezes eu sempre falo, às vezes não é nem perca de receita, né? Você não tem uma receita
naquele determinado produto que você passa a ter. Mesmo tendo menos, mas você passa a ter também. Tem que analisar esses dois fatos. Né? Exatamente. Então, às vezes, Albert, eu dei um benefício para controle, mas nunca se vendeu o controle aqui. Mas, ao invés de pagar 18%, o cara está pagando 12%. Deu um benefício fiscal para o cara aqui e, consequentemente, uma arrecadação que eu não tinha, eu passo a ter. Mesmo sendo menor, eu passo a ter. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa guerra fiscal e de como é que consiste essa análise, vou colocar aqui, contábil desses processos. Talvez até tenha a brincadeira, né? Que 100% de nada é nada, né? Então, assim, tem situações que você tem uma previsão de ter uma arrecadação, mas ela realmente não ocorre. Ela é apenas, digamos assim, como diz a expressão, para inglês ver. Então, é uma situação que você precisa, às vezes, analisar essa situação, né? Você iniciou falando de guerra fiscal. Então, quando se fala de guerra fiscal, há que falar necessariamente da importância de atrativos, né? E a gente volta naquela situação sobre necessidade, né? Sobre necessidade, sobre oportunidade, e a gente volta toda aquela situação da necessidade dos estados menores, né? Então, eu sou muito entusiasta da defesa dos estados pequenos em poder garantir digamos assim, essa oportunidade a mais com benefícios fiscais para atrair algum desenvolvimento para o Estado. Então, assim, você tem situações que ele tem uma importância muito relevante, né, para o Estado. E a gente tem, assim, situações que ele beira bem a situação, benefícios que ele vão ter uma conotação, o seu fim para desenvolvimento, benefício que vai ter um fim social, né? Você vai ter benefício para a área ambiental. E o que acontece? Dentro dessas situações, a empresa vai fazendo essa solicitação para a Cefaz, ela vai atendendo os requisitos, né? Ela estando regular. Nós temos até o regulamento, tem um artigo que ele trata especificamente dessa situação de como se pedir um benefício. Né? Isso, é importante. Que é o 415, ele diz como deve ser feito o pedido de benefício fiscal. Do nosso regulamento, o artigo 415. 415 fala sobre regimes especiais, que não necessariamente um regime especial é para benefício, mas também pode ser para obrigação acessória. Até para a gente, Daniel, fazer um contexto, para dar publicidade nisso. Todos esses informativos, os atos declaratórios, inclusive o regulamento do artigo 415, está no portal da Cefaz. Exatamente. Todas as informações. Além do portal da Cefaz, tem outro site? A gente pode pensar... Agência Amapá, não sei. Quem sabe no futuro criar algum canal específico para tornar mais fácil, mas assim, na Cefaz você encontra tudo. Na aba legislação, você vai ter toda a legislação com índice, você vai poder fazer buscas e futuramente a gente quer fazer um sistema de busca mais refinado, né? Para facilitar para o investidor que está lá fora pesquisando o nosso estado, né? Mas a gente pensa também em cartilha, a gente até mostrou para vocês um folder, né? Mas a gente pensa em fazer cartilhas, revistas, e também nós temos dentro do canal da Cefaz, a gente tem uma aba específica chamada transparência, né? A transparência, ela mostra os benefícios que já foram concedidos, a gente mostra atos declaratórios já vigentes, a gente coloca valores que foram concedidos nos últimos anos, até uma normativa dos tribunais de contas, né, e da controladoria, para a gente estar sendo transparente com esses benefícios, né, e com as empresas. E outro detalhe é que esses benefícios que são concedidos via esses chamados atos declaratórios, eles são todos publicados no Diário Oficial, ou seja, são públicos, né? Então, eles estão todos lá, e toda a sua extensão e todas as suas formalidades estão todas previstas e também se encontram no site da Cefaz. Então, assim, a gente pode ir falando, Albert, sobre casos específicos, né, como você foi falando, assim. Mas eu falo que de uma forma realmente geral, eu vejo assim, uma forma muito importante do Estado manter tratamentos especiais, né? Como tem situações que realmente é questão de vida, é uma questão de mobilidade até você ter um benefício fiscal. É algo que eu vejo
como uma forma realmente que o Estado tem que garantir lutar para manter esses benefícios. E também você falou sobre benefícios que você não tem arrecadação. Se você for cobrar de forma natural, aquela operação não vai ocorrer, porque não há um atrativo para algumas empresas, para alguns grupos virem para o Estado. Então você tem para segmentos arrecadação zero, realmente, porque não tem aquela operação. E quando você passa a introduzir aquela operação, você passa a tributar. Então algo curioso, Albert, que você passa a ter com benefício arrecadação quando você não tinha. Então você tem em algumas situações que a gente tem que tratar realmente, é um tema muito relevante falar sobre lei de responsabilidade fiscal, sobre a importância de ter o equilíbrio das contas, né? De não se dar benefício de forma graciosa para a empresa, mas que haja uma contrapartida. Então, a gente vê o benefício com essa função também, que ela, além de possibilitar ter operações que não existiam, ela possibilita ter uma arrecadação que não existia antes. Eu ainda vou além, Daniel. Ela tem uma função social também ali, porque vai gerar emprego, né? Vai gerar renda, vai gerar desenvolvimento para determinados segmentos que não tinha. Por exemplo, você trazer uma grande indústria aqui, que gere 1.000 empregos, e toda a cadeia produtiva, acho que é extremamente importante e relevante. Como a gente tem observado, por exemplo, no segmento de energia solar, que é uma energia renovável, energia limpa, que tanto se fala sobre esse tema, a gente tem observado que no Amapá tem crescido esse segmento, né? Não sei se tem especificamente benefício fiscal para essa área, não sei se você pode falar desse tema, é um exemplo só estou trazendo um exemplo de energia solar, mas também tem outros segmentos que a gente sabe também que tem algum determinado benefício que é importante. Outro, por exemplo, ativo imobilizado. Por exemplo, uma indústria se instalar aqui, ele vai comprar equipamentos, e geralmente equipamentos de fora, né? E a gente sabe que hoje existe o DIFAL, ICMS diferencial de alíquota, né, do ativo imobilizado, que é a diferença da alíquota de origem para a alíquota de destino. Isso mesmo. Então, por exemplo, você comprou lá 1 milhão de equipamentos de São Paulo para montar minha fábricazinha aqui, sei lá, de produtos de panificação, sei lá. E aí eu vou comprar R$1 milhão de equipamentos que não tem esse equipamento aqui no estado, vou ter que equipar, ou então eu vou ter até que importar esses equipamentos. Importação, 4%, produto importado de São Paulo, para o Amapá que é 18%, então vou pagar aí direto aí 14% nesta operação de 1 milhão, dá um valor considerável para quem está ainda investindo, né? Para quem ainda está começando aquele processo, a gente sabe que tem esse ativo ICMS do ativo imobilizado. Mas hoje, na nossa legislação, no nosso regulamento, tem também benefício fiscal para esse segmento que você pode pleitear junto ao Estado? Perfeito, Albert. Eu acho que justamente a minha função de estar aqui hoje é trazer para o telespectador, como eu sei como eu posso falar aqui, Albert. Quem acompanha o nosso canal. Quem acompanha, né? Essa cartilha, essa informação sobre os benefícios, nós estamos aqui produzindo, nós já fizemos um folder, até temos na Cefaz um folder mostrando de forma resumida esses benefícios, mas a gente pretende mostrar também as revistas, uma revista mais detalhada. Mas assim, há sim benefício para todos esses segmentos que você falou. Você falou sobre benefícios para setor de painéis solares e também eólicos também. A gente sempre fala do solar, mas também tem a possibilidade do eólico também. Só que ainda não foi bem tratado, não foi buscado ainda nesse ponto, ainda tem algo para se trabalhar. Mas realmente há para importação, para a formação de placas solares, né? E aí a empresa, para industrializar essas placas, para formar essas placas, ela solicita para a Cefaz um regime especial, através de uma análise de um processo. Se for concedido um parecer positivo, vai ter um ato declaratório, e essa empresa, estando regular com a Cefaz, ela vai poder gozar desse benefício da isenção, né? No caso, a isenção total para importação desses componentes de placas que vão formar essa placa solar.
E o exemplo do ativo mobilizado que eu trouxe, o que você pode trazer? O ativo imobilizado é outro que eu vejo como um dos principais benefícios do Estado. Esse tem uma função muito relevante porque ele possibilita que indústrias se instalem, que elas cresçam, que elas possam melhorar as suas condições de concorrência do seu produto. Então, realmente há essa situação. Só que dentro desse tipo de benefício especificamente, de forma geral, um regime especial, assim, para fazer um parêntese, ele pode ser feito diretamente para a Cefaz, havendo a aprovação do CONFAZ, né? Já havendo o cardápio com aquele, digamos, item lá, daquele benefício existente, você pede, quem tiver interesse, pede diretamente para a Cefaz. Mas esse caso, para a indústria, né, através da Lei 775 de 2003, tem que passar de um órgão chamado CONDE, que pertence à Agência Amapá, que é um órgão que tem status de secretaria. Então, na prática, por exemplo, eu vou montar a minha fábrica, eu tenho que fazer o ofício citando todos os requisitos que tem previsto na legislação, mas também eu tenho que, digamos, apresentar um checklist ali, eu vou dizer assim, uma planilha dos itens que eu vou comprar, dos itens que eu vou investir no meu maquinário, e aí a Cotri, o CONDE, né? O CONDE, que é esse comitê aí, digamos, faz essa análise e aí, consequentemente, dá ou não a publicação do ato decreto. Seria mais ou menos isso? Exatamente, mas a gente até abrange algo mais, porque há a possibilidade de 3 situações. Além dessa construção dessa fábrica, dessa indústria, essa ampliação ou esse upgrade que é dado nessa indústria, você pode ter para o ativo imobilizado na importação a redução de base de cálculo de até 100%, mas geralmente por costume, o CONDE costuma padronizar em 75%, mas também das aquisições de ativo imobilizado nacional e também ainda na situação da saída de produtos, né? Na saída interna, que no caso nós temos atualmente a alíquota de 18%. Então essa alíquota ela pode ser reduzida de forma que ela fique 4%. E também nas operações interestaduais, essa alíquota também pode ser reduzida de forma que a alíquota efetiva, né, se torne 4% também. Então é algo muito vantajoso para se reduzir tributo, né? Que é uma redução de 18 para 4 na interna e na interestadual, que é 12, cai para 4. Então, assim, é algo muito relevante a sociedade, os profissionais conhecerem esse benefício, solicitarem, né, para o CONDE, que depois vai ser também, após a aprovação via resolução, encaminhado para a Cefaz, e a Cefaz vai fazer sua análise lá independente, e aí fechando esse ciclo, a aprovação do benefício. E assim, Daniel, para a gente fechar esse assunto, também sobre benefício fiscal, vamos falar um pouquinho na importação. Você até citou importação. Então, por exemplo, digamos que uma empresa, eu peguei aqui o decreto 1780, né? Que fala aqui, concede crédito presumido nas operações de saída interestaduais de mercadorias importadas do exterior. Então, ou seja, para eu pleitear isso, a alíquota interestadual de uma operação é 4%, produtos importados, perfeito, né? Isso que está na resolução do Senado Federal e que está prevista na nossa legislação. Com essa possibilidade de crédito presumido de até 75%, vou passar a pagar 1%. Né? Então, nessa operação interestadual, tenho um crédito presumido de 75%. Como é que eu aqui, como contribuinte, como empresário, tenho que se instalar aqui no estado, logicamente, e como é que eu faço para usufruir desse benefício? Tem alguma restrição de algum tipo de produto? Ou eu posso importar qualquer tipo de produto? Essa importação é via corredor de importação? Como é que funciona isso? Perfeito. Dentro dos benefícios fiscais, há benefícios que eles reduzem o valor da carga tributária efetivamente. Mas também aqueles benefícios, né, de uma forma geral, que ele apenas dá prazo de pagamento. Então, dentro desse tema... É o diferimento, né? Diferimento, exatamente, diferimento. O corredor de importação, o tema geral, ele existe no Amapá desde 2011. Então, ele foi convalidado pelo CONFAZ, pela Lei Complementar 160 e o Convênio CONFAZ. E
A partir de 2019, além desse corredor de importação que dá prazo de 60 dias para o desembaraço jurídico, né, que isso também é interessante falar, que há o desembaraço físico e o desembaraço jurídico. Desembaraço jurídico é o que ocorre no corredor do Amapá, que a empresa ela se instala no Amapá, ela faz aquisição de produtos, mas o produto não necessariamente é desembaraçado aqui no Amapá, ele vai para outro estado. Então, é uma possibilidade convalidada pelo CONFAZ, ou seja, é legal, e vem ocorrendo desde 2011, como uma forma até mesmo de trazer arrecadação para o Estado, desenvolvimento para o Estado. Em 2019, houve a possibilidade, após a Lei Complementar 160, de haver cópia de benefícios que não foram aprovados pelo CONFAZ, mas foram convalidados. Então, um desses benefícios que foram copiados pelo Estado do Amapá foi realmente esse decreto 1780, que foi copiado de Rondônia. E ele é exatamente um corredor de importação que ele, além de dar prazo nessa operação dessa saída, ele também dá esse crédito presumido de 75%, que no caso, sendo a alíquota de importação 4%, havendo esse crédito de 75%, você leva em consideração que 75% dá crédito de 3%. Então, realmente, a empresa vai poder importar juridicamente, né? Não é fisicamente. Fisicamente, ele pode desembaraçar em outro estado, né? E ele leva esse crédito de 3% para esse estado quando houver o pagamento lá efetivo lá, conforme a alíquota modal do respectivo estado, né? Então, eu não pago diretamente na importação direta, que na verdade não é uma importação direta, é um uso de corredor de importação. Desembaraço, digamos, no estado onde eu vou lá descarregar a carga, né? Pagando com uma redução de 75% do crédito presumido e tendo esse prazo de pagamento. Em vez de pagar logo na entrada, na importação, pago no diferimento, que no caso é 60 dias. 60 dias, perfeito. Legal. Inclusive, Albert, você até falou assim, e quais os requisitos, né? Assim, de forma geral, não havendo proibição, né? No caso, o corredor de importação, que é o mais antigo, do 4098, o decreto 4098 de 2011, ele não havia restrição de produtos. Desde que haja um fato gerador, poderia haver necessariamente qualquer produto poderia ser incluído, né? E após o decreto 1780 de 2019, há uma restrição nesse decreto no corredor de Rondônia. Então, a gente necessariamente precisa ter as mesmas condições do estado que a gente está copiando. Então, como há restrição lá de combustível, de energia elétrica e de gás, a gente também não pode operar com esses produtos aqui no estado do Amapá. Certo. E também a necessidade, né, nesse decreto que foi copiado, de que haja uma planilha com valores que a empresa, digamos assim, aproximadamente vai operar naquele período, né? Até para o Estado saber o que se vai estar importando, quais são os NCMs, quais são a perspectiva de arrecadação e fiscalização daqueles produtos, né? Mas no caso, no momento que você aí protocola o seu pedido? Exatamente. É uma forma que não necessariamente é apenas uma expectativa de arrecadação, mas assim, digamos, com valor também, até para saber qual é o valor dos produtos, para saber realmente a tributação que vai ter do Estado. Mas depois, né, Daniel, que você está com o ato declaratório em mãos, né, que já pode operar, que já pode usufruir, você tem as obrigações acessórias a cumprir. Uma delas é o SPED, né, que é importantíssimo falar nisso, né, que você tem o SPED fiscal, que é uma obrigação mensal que você tem que enviar, e essas informações de nota fiscal que você tem que cumprir, que é uma obrigação acessória, enfim, da operacionalização do ato declaratório em si, porque dentro do ato declaratório deve estar especificando lá os procedimentos que você tem que cumprir. E o SPED é importantíssimo que você informe essas informações. E lá na Cefaz, por exemplo, existe um setor também que recebe essa informação, setor de importação, comércio exterior, deve ter algo voltado para isso. Né? Mais ou menos isso? Isso? Exatamente. Nós temos até trabalhado para fortalecer essa fiscalização, porque assim, um benefício ele é concedido, mas ele necessariamente ele tem que trazer algo de bom para o povo, né? Para a Cefaz,
tem que trazer melhorias, né? Tem que trazer, se não for arrecadação, mas trazer, digamos, contrapartidas, trazer emprego. Então, essas condicionantes do ato declaratório, elas estão todas em cláusulas que estão necessariamente para o cumprimento, né, desse benefício. Inclusive, uma dessas cláusulas que sempre consta é que esse ato pode ser cassado a qualquer momento, se houver alguma incompatibilidade com outra legislação, se de alguma forma aquele benefício ele ferir a fiscalização tributária ou os interesses do Estado, do fisco, né? Então, por isso que dentro desse tema você falou do SPED, que é algo realmente importante, que a empresa que solicita e aquela empresa que teve o seu benefício e que solicita a sua prorrogação, que é outro assunto que nós falamos, que geralmente o benefício ele tende a durar 1 ano, né? E ele é prorrogado conforme o interesse público, né? E aí, havendo essa prorrogação, desde o momento da concessão, há um monitoramento por parte da Cefaz, por parte da fiscalização. E uma das condicionantes é também essa questão da emissão do documento fiscal, da escrituração correta, em relação ao mesmo a situação do SPED, da escrituração do benefício fiscal dentro do SPED. Dentre outras situações existentes conforme o respectivo tipo de benefício fiscal. Vai ter uma condicionante. E para a gente fechar esse assunto benefício fiscal, antes de a gente falar um pouquinho da reforma tributária, no dia a dia de vocês lá, já indo para o lado prático mesmo, você tem observado aí, eu acho que você não tem uma estatística, mas você tem observado que tem aumentado o número de pedidos de regimes especiais e está sendo concedido de novos? Eu estou identificando as pessoas têm procurado mais regime especial, mas tem muita coisa errada. A gente analisa, está faltando uma documentação, geralmente a gente identifica que é algo, e aí a gente indefere, encaminha para o contribuinte corrigir, fazer algo nesse sentido, ou não, Albert? A gente tem recebido sim muitas solicitações, geralmente está correta, a gente aprova, o prazo que a gente em média leva quantos dias. Então, só para contextualizar para quem deseja investir, essa parte prática mesmo, já da análise de vocês, como é que funciona esse processo? Então, dentro dessa situação, a gente vê, assim de forma prática, né, Albert, eu vim acompanhando assim pelos próprios relatórios de gestão, um crescimento assim da ordem de 20% ao ano, sabe? A gente vinha algo assim, claro que teve períodos de pandemia, que teve situações que mudaram essas situações de forma tributária de forma geral, mas também benefícios, mas havia uma constante assim. A gente tem sempre gerado uma quantidade expressiva de atos declaratórios todos os anos, e isso é até demonstrado nos nossos relatórios de transparência. A gente vê que tem benefícios que eles são criados, né? Tem outros benefícios que eles são extintos, né? Até mesmo por alguma legislação tributária nacional que leva alguma extinção do benefício porque houve uma alteração do nível nacional que realmente pode fazer com que não haja mais a possibilidade daquele benefício. Mas a gente sempre deixa de uma forma bem clara, a gente deixa de uma forma bem acessível até dentro das nossas possibilidades, né? Que atualmente o nosso processo, por enquanto, ele é um processo que ele é feito de forma física, mas a gente tende com o Profisco, com algumas modernizações, a gente tornar cada vez mais fácil o acesso dos contribuintes, das empresas e até mesmo dos cidadãos, porque tem benefícios que eles são também concedidos para pessoas físicas, né? Que até tem situações que também até a gente não falou, mas há benefícios que são concedidos para pessoas físicas. Como benefício para o IPVA, para pessoas portadoras de deficientes, né? Benefício para o ICMS também na aquisição de veículos, né? Então esse benefício ele até foge daquela situação que a gente falou antes, que seria pedir um regime especial, um parecer e ter um ato declaratório. E como é que funciona na prática? Na prática, a empresa, no caso, a pessoa física... Tem algo voltado para autismo? Para autismo, para pessoa com transplantado. São várias situações que vai levar a pessoa a ter esse direito. E aí então, uma pessoa física, eu posso protocolar junto à Cefaz um pedido, por exemplo, não sei se é isenção ou redução de ICMS sobre um veículo.
se eu comprovadamente apresentar que eu tenho autismo, por exemplo. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Ou a pessoa, ou digamos um filho, né? Ou alguém que tem uma curatela, que a pessoa possa ser responsável por essa pessoa. Tem essas situações também que é bem interessante a gente falar, que dá a redução do IPVA, não necessariamente somente o ICMS, mas também tem o ICMS para veículos, né? Então ele tem também essa tratativa e ele está dentro de uma constante de benefícios que são contemplados para as pessoas, né? Não apenas para as empresas. Eu acho bem interessante pontuar isso aqui também, Albert. Legal, bacana. Conhecerem o site da Cefaz, conhecer nós temos todos os fluxos para esses pedidos. É bom tu dar um endereço. www.cefaz.ap.gov.br. A gente vai colocar, aqui também na descrição do vídeo, o site, para você acessar os benefícios e os requisitos necessários para você acessar. Não somente como pessoa física, como o Daniel passou, mas também pessoa jurídica, pessoa física, enfim. Muito bem, gente. A gente está um tempo bem adiantado no nosso podcast, a gente já compartilhou muito conteúdo, mas não posso deixar de falar com o Daniel também um pouquinho de reforma tributária e esses impactos que vão ocorrer na nossa legislação. A gente sabe, né, Daniel, que o ICMS, no formato como está hoje, vai haver um processo de transição para o modelo novo de reforma tributária, que é o IVA dual, né, que é a criação aí do CBS e do IBS. CBS vai substituir o PIS e COFINS e o IBS vai haver a substituição do ICMS e do ISS, ou seja, vai ter um único tributo que vai substituir esses dois. A gente sabe que está em fase ainda de regulamentação, a gente sabe que tem muita coisa, muita água para rolar. Mas aí eu queria, daquilo que você vem acompanhando nesse primeiro momento, você considera extremamente positivo para o nosso estado, para o contribuinte geral? Você tem visto isso de maneira positiva? A nossa área de livre comércio, isso é uma coisa que nos preocupa muito. Tem algum tipo de ameaça? A gente tem previsão de permanecer os benefícios da Zona Franca, a área de livre comércio, mas tem uma ameaça aí que poderá ocorrer, até porque o formato do tipo de tributação hoje é de um jeito. O imposto hoje, por exemplo, ICMS já é por dentro. A partir do momento que começa a criação do IBS, já é por fora, né? Exato. Fora do preço. Então, é uma sistemática nova para todos, né? Eu sei que tem grupos técnicos de todo o Brasil fazendo estudos tributários, mas, lógico, daquilo que você tem de conhecimento, né? Até para seguir o lado temporal, porque tem uma transição. Gente, a gente não vai do dia para a noite, esquece o ICMS no forma. Não é assim. Tem uma regra de transição. Ano que vem você vai continuar recolhendo ICMS, no próximo ano também vai ter uma regra de transição até 2033. Então até lá tem muita água para rolar. Mas eu queria que o Daniel falasse, explicasse um pouquinho, Daniel, desse tema que é o assunto do momento, reforma tributária, de maneira bem básica para a gente trazer mais informação para todos que não estão nos assistindo. A reforma tributária, eu acho que ela foi algo que aconteceu de extrema importância e tinha que acontecido já até antes, né? Mas graças a Deus que aconteceu agora. E pra gente é algo que a gente está vendo tudo acontecer ao mesmo tempo, Albert. Pra gente, assim, 2024 tem sido um ano, assim, de muitas mudanças, né? Eu acho que o mundo todo está mudando. A gente tem desde a modernização da própria Cefaz, com o Profisco. A gente tem a situação de inteligência artificial surgindo, modernização de novas tecnologias. Então, assim, tudo está surgindo ao mesmo tempo e eu vejo, assim, que nós, como profissionais da área tributária, nós que estamos envolvidos nesse trabalho, contadores, advogados, administradores, todo mundo que participa de alguma forma do trabalho com a Cefaz, com os tributos, ele tem sido impactado, né? E a reforma tributária foi algo, assim, realmente um impacto gigantesco, porque ele começa a mudar toda a forma como o Estado, né, como os entes federados de uma forma geral tratam essa tributação sobre o consumo. E uma tributação que já vinha há muito tempo, né, muito tempo que estava já de conhecimento, né, desde nossos avós aí, mas agora ela vem de uma forma muito contundente, né?
porque ela pega algumas situações assim do Simples Nacional que deram certo, né? Essa questão de você simplificar para as pessoas, para os contribuintes, até mesmo para a gente mesmo da Cefaz, porque há muitas regras e no mundo de regras diferentes, como eu falei, era um labirinto que não se encontrava realmente muitas coisas. Aí, você citou num ponto extremamente positivo. Ou seja, 27 legislações vão ser suprimidas em uma, né? Ou Exato. seja, cada estado tem sua regulamentação, tem o seu código tributário do estado e agora vai ter... Agora não digo nem somente do ICMS e do ISS, mais de 5 mil municípios. Exato, 5 mil legislações. Era realmente dizer que alguém conhecia o sistema sobre a tributação do consumo do Brasil, realmente era impossível se conhecer com tanta coisa diferente, tanta legislação diferente. Então, a premissa básica nesse momento é a simplificação. A reforma tributária, ela era necessária, como você falou, há muito tempo, né? Mas eu tenho observado, conversado, acompanhado informativo dos grandes tributaristas do Brasil, se fala muito ainda em simplificação, né? Modernização da nossa legislação, até porque outros países já fizeram as suas reformas, têm evoluído na questão tributária e o nosso país precisava realmente. Agora, a gente sabe que ainda é uma mini reforma, a gente tem outros tributos que precisam ser tratados, né? Renda, né? Exatamente. Mas, especificamente para o nosso estado do Amapá, é positivo? Você acha que você vê de maneira positiva, não somente pela questão da área de comércio, como uma questão de arrecadação também para o estado? Quando você vê algum benefício, né? Você falou realmente uma situação que é sobre a ótica da simplificação. Mas eu vejo até por outras óticas também, no sentido de que quem sai ganhando no final das contas. Quando a gente tem entes, a União, Estado, Federal, estados, municípios, você tem contribuintes, você tem estudantes, você tem profissionais, eu vejo o aspecto positivo para todos, porque todos de alguma forma vão ganhar. Porque quando você tem um sistema tributário que, ao invés de auxiliar, que era para trazer equidade, para trazer justiça social, né? Porque o tributo é visto também como Robin Hood da sociedade, né? Que leva recursos para pessoas mais carentes. Mas quando você vê que algo está emperrando o desenvolvimento nacional, que até mesmo o PIB não está crescendo porque não está havendo um ajuste de tributação, realmente você via a necessidade dessa reforma tributária. Então, você vê que, segundo estudos, vai haver um crescimento do PIB, né, de mais de 10%, vai crescer bastante o PIB para todo mundo, digamos, o bolo vai crescer para todos, e os estados que são consumidores, eles vão ter uma parcela de crescimento de arrecadação bem avantajada. Quase todos os municípios vão ganhar, né? Digamos que não todos, porque você mexe com regras específicas, porque a tributação já vai ser no destino, né? Tem tributações específicas, né? Mas assim, com essa tributação do destino, ela acaba trazendo para os estados, né? Essas situações. É claro que a gente tem que observar que depois que essa tributação aumentar, digamos assim, para a gente, que é o estado do Amapá, como se manter situações para que a gente não seja prejudicado em situações em que se nivela e em que há estados com maior infraestrutura, digamos assim, sejam em condições iguais, eles levem vantagens em condições tributárias. Esse é um tema importante ter falado. Então, para o futuro, a gente tem que pensar realmente isso, né? Não somente no futuro, agora na implementação também. Mas, assim, de forma geral, a gente vê com bons olhos, sabe, a reforma tributária, porque é uma necessidade de se mudar, porque tem hora que só viver com o passado ou viver com algo que estava resolvendo de forma parcial não dá certo, a gente precisa de algo mais, né Albert? Isso, e a questão temporal disso, o aspecto temporal, como é que vai consistir essa transição, né? É importante esclarecer também. Então, o ano base em que tudo vai, digamos, haver a transição final será 2032, vai ser o ano final, e 2033 realmente os atuais ISS, né, e o ICMS, eles vão ser realmente extintos e vai haver somente o IBS e a CBS. Mas até lá vai haver um longo período de transição. Uma transição que vai começar desde logo, já com 2026 já vai haver uma alíquota teste, né, bem 0,01%, já para se iniciar a ver como seriam as operações.
mas assim, efetivamente vai haver um escalonamento de uma forma mais contundente a partir de 2029, né? Quando realmente você vai conviver com 2 tributos, até para que haja essa transição que não podia ser tão abrupta assim, né? Então, vai coexistir ali o ICMS com o IBS durante um período, e aí é necessário as empresas tanto conhecer o passado e hoje, né, quanto o futuro e o que está se construindo agora, né, que as coisas estão em plena construção, né? A gente ainda não conhece ainda a regulamentação total do IBS, a gente não conhece todos esses detalhes, mas a gente, assim, trazendo para a ótica dos benefícios fiscais, a gente vai ver também que os benefícios eles vão, de certa forma, acompanhar essa transição da arrecadação, né? Eles vão tender a haver uma redução a partir de 2029 e encerrando em 2032, né? Em 2033 realmente fica a nova sistemática. Mas para isso, Albert, também teve a criação de fundos, né? O Fundo de Desenvolvimento Regional, que pensando naquelas falas iniciais que a gente falava sobre a importância dos benefícios para a infraestrutura, para emprego, para o desenvolvimento dos lugares mais afastados. Então, assim, estamos pensando também sobre isso, né? Em 2029, começar com um valor de 8 bilhões e tender o aumento desse fundo, se eu não me engano, a chegar a 60 bilhões. Então, a gente espera que isso não seja apenas uma intenção de papel, de documento de lei, mas que efetivamente esses valores cheguem na ponta, né? Na ponta, para o norte, e chegue aqui para o Amapá. Realmente valores para a gente poder trazer desenvolvimento. Até porque, né, Daniel, é uma ruptura geral, né? Não só para nós, contadores, contribuintes, mas para vocês também do fisco, né? Do formato que vocês estão anos trabalhando, estudando, para um novo formato que todos vocês vão ter que se readaptar, né? Porque vocês também ainda não sabem como muita coisa vai acontecer, né? Vocês estão acompanhando no dia a dia. Por exemplo, existe fisco municipal e fisco estadual. O municipal hoje fiscaliza o ISS, o estadual fiscaliza o ICMS. E agora vai haver um único tributo ali, o IBS. Então, tanto fisco municipal quanto fisco estadual vai servir uma única informação para os dois, né? Então, tem muita água para rolar, muita coisa para rolar. A gente sabe que tem grupos técnicos com participação ente federal, municipal, estadual, enfim. Mas não é o tema do nosso podcast, tem muita coisa para rolar que a gente vai acompanhar. Quem sabe, quando tiver mais adiantado, a gente marca aí um novo podcast para falar especificamente de uma reforma tributária mais prática do dia a dia. Então, assim, a gente está indo para as considerações finais, mais de 1 hora de bate-papo aqui. Desde já, quero agradecer aqui a sua presença aqui conosco. Muito obrigado por estar compartilhando o conteúdo aqui no canal da Jota Soluções. É o nosso 5º podcast para a gente falar sobre assuntos relevantes da área tributária. Eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final a todos que estão nos assistindo. Então, gente, chegando aqui esse momento final, primeiro eu fico muito contente de ter participado desse convite do Albert. Assim, eu fiquei muito lisonjeado de poder auxiliar, sabe? Que a gente da Cefaz, a gente que da tributação, a gente fica muito contente quando a gente consegue disseminar conhecimento, né? Dentro das nossas limitações, o que a gente pode auxiliar. Então a gente está aqui no AJCast, né? De coração aberto para passar essas informações, sabendo que a gente está nesse momento agora de transição, como você falou realmente, a gente tem que voltar para a cadeira e voltar a estudar, porque a gente vai ter que estudar situações que não estavam dentro do nosso campo de atuação. A gente tem que se reciclar para estudar ISS, essas operações que é do campo do ISS, mas não somente isso, a gente tem que aprender novos conceitos que vão ser criados, novas formas de tributação que vão estar sendo inseridas, né? Que a gente está em plena regulamentação do IBS. A gente está tendo reformas, a gente está tendo novidades da tecnologia que faz com que a gente tenha que ficar sempre atualizado. Então, vir aqui e poder compartilhar com vocês algumas coisas, né? A gente vai deixar aqui o canal para vocês, a gente vai disponibilizar, se for preciso, dentro de outros materiais que já existem no site da Cefaz.
mas a gente fica de um coração muito aberto e muito feliz de poder estar participando. E para mim é algo mais ainda, porque assim, a gente já participou antes de workshops, de palestras, né? De vários temas, mas assim, num podcast para mim é uma emoção nova, sabe? Eu estou cada dia tendo uma experiência nova e essa experiência ela foi muito, muito legal, muito agradável. Que bacana, muito obrigado, Daniel. Eu fico extremamente também feliz se você poder estar aqui compartilhando. Gente, a gente vai estar colocando aqui na descrição do nosso podcast o contato da Cefaz, as informações, o e-mail da Cotri, enfim, as informações que se você quiser buscar mais informação diretamente no fisco, certo? E invista no Amapá. A gente está aqui justamente nesse bate-papo para mostrar um pouquinho da nossa realidade e mostrar informações relevantes sobre a legislação do Estado do Amapá. Então, busque se qualificar, busque as informações, procure um profissional contábil, procure a Cefaz, procure um advogado, enfim, que possa trazer essa orientação para você e que possa trazer investimentos para o Estado do Amapá. Eu tenho certeza que tem grandes atrativos para você investir e é por isso que a gente está aqui compartilhando conteúdos com todos. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado a você que acompanhou. E um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, Daniel. Um abraço. Um abraço, gente. Valeu, obrigado.